Vem pra cá comigo, que nós vamos falar um pouco de algo muito importante, que é a dentição das crianças. Muitas vezes, por conta de você deixar o teu filho muito à vontade na hora de escovar os dentes, não prestar atenção, sabe o que acontece? Pode dar um problema danado, que ele vai se estendendo até a idade adulta. Por isso que você vê muitos adultos que tem problemas na dentição, que tem que usar aparelho depois de velho, sabe? Tudo isso pela falta de cuidados. E muitas crianças também, não sei se você já reparou, algumas vezes você olha, você vê crianças muito pequenas com cáries visíveis mesmo, escuras, sabe? E daí você fala, nossa, mas como é que pode? Pode, a alimentação hoje é muito inadequada, nós vemos crianças muito pequenas já com a introdução a doces, comendo doces e também bebidas muito doces, tudo isso faz mal. Então é muito importante que você entenda da necessidade de você acompanhar o teu filho e mais do que isso, saber a maneira adequada e a orientação do dentista em cuidar da boquinha deles. E por isso que é importante frequentar o dentista desde cedo, certo, Lucas? Certo, Tudo Keila. bem, meu amor? Tava com saudade já de você. Prazer é Como é enorme que estar tá com lá o vocês povo novamente. de Penápolis? O interior é maravilhoso, né? Quem conhece, quem já experimentou, quem já visitou, sempre volta. Sabe que não tem jeito, né? Doutor Entendeu? Lucas faz uma ponte aí, daqui em Penápolis, que é a terra dele. Então ele atende aqui em São Paulo, ele atende lá também. Se é daquela região, você pode marcar consulta com ele lá. Se você tá pra cá, ele pode se atender aqui também. Só precisa acertar as agendas, né, Lucas? Só um pouquinho turbulento, mas a gente se distribui. Vai se a gente virando, viaja, né? Dá tudo certo. Lucas, me fala uma coisa. Você acha que os problemas que a gente tem visto nos adultos, eles já nascem mesmo com a falta de cuidados na dentição das crianças? Hoje, com a ciência e com o embasamento clínico que a gente vem conhecendo, né, e desfrutando, a gente vê que grande parte dos problemas que os adultos possuem hoje, apresentam na clínica hoje, poderiam ter sido controlados com visitas periódicas, poderiam ter sido amenizados de maneira a não gerar um problema maior no futuro que comprometesse, por exemplo, um dente de leite que uma criança perdeu antes do prazo. Gerou um momento problema, errado. Exatamente. Gerou um problema grande que afetou a formação de mandíbula, que no futuro afeta a dicção e fonética de um adulto. Então, imagina, no seu caso, por exemplo, toda essa desenvoltura que você tem, grande parte da sua saúde a gente atribui à educação que você teve da sua mãe, do seu pai, da sua família, e deles terem ficado em cima para que você tivesse preceitos básicos de higiene, que te dessem o sorriso que você tem hoje e que nada te atrapalhasse em relação à fala, que é basicamente, né, você fala o tempo todo, você sorri o tempo todo. Então, alguns adultos, a gente consegue presenciar que eles têm problemas muito sérios de se socializar mediante a presença de um problema atual que seria controlado no passado. Que poderia ser evitado. Exatamente, com certeza. O doutor trouxe algumas fotos pra gente, para você entender quais são os principais problemas que as crianças têm ainda no que diz respeito à dentição e o que é que pode ser feito. Aí, tem algum problema nessa dentição, doutor? Ou é mesmo o fato de precisar ir ao dentista logo? Exato. Essa foto, ela mostra que a criança está passando por um tratamento ortodôntico, ou seja, fruto do casamento dos pais, a dentição da criança ela não nasceu pronta, ela precisa de alguns ajustes, que é o famoso aparelho. Então, nesse caso, é um aparelho móvel que já foi feita uma movimentação e o aparelho ele está mantendo a posição correta e a paciente ela está voltando para controle. Então, ou seja... É uma criança, né, doutor? Exatamente. Não é somente ir ao dentista, tratar e aí tchau. Controles periódicos vão permitir que a gente monitore se o que foi proposto e realizado vem sendo mantido. Agora, quando é que eu sei? Na verdade, eu não sei, né? Isso que eu falo, quando é que eu sei? Não. Quando é que eu sei que precisa usar aparelho? Não. Se eu for sempre ao dentista, ele vai dizer se é necessário acontecer isso daí, usar o aparelho. E quanto mais cedo, a probabilidade de solução total é maior? Sim. Quanto antes o dentista se deparar com a situação clínica, mais recursos ele tem para oferecer para o paciente. Quanto mais tarde ele se depara com o problema, a gente não tem medidas preventivas, a gente vai direto para o tratamento. Até arregalei o olho para ver essa boquinha.
que acontece ali, Lucas? Uma criança super jovem. Que é o que eu falei de estar tudo podre mesmo? Exatamente. É podre mesmo que fala, né? É assim, comprometido. Podre é uma coisa que não é muito fina. É... O comprometido é que tá podre. Comprometido. Mas a gente não fala podre, certo? Excelente. É isso. Belíssima o doutor colocação. não vai falar isso, entendeu? O doutor vai falar que está podre, mas está. Esse podre aí é pela falta de cuidado, é aquela... Tem muita gente que coloca refrigerante em mamadeira. Aqueles, vou falar mesmo, Toddy, Nescau, tudo isso também. Espera só um pouquinho com essa foto que eu quero falar mais um pouquinho dela. Isso pode causar esse problema? Sim, alguns pais usam o recurso do doce em mamadeira para facilitar com que a criança durma mais rápido. Sossegue o facho. Exatamente. Pô, ela deu muito trabalho, bateria nova em si, né? Então a criança tem uma super energia e aí ela não dorme. Não. Amor, coloca lá um leitinho com Nescau, coloca lá um chocolate. Refrigerante, eu presenciei sim, várias vezes. Os pais, às vezes a mãe quer falar, o pai não quer deixar, mas acontece. E pode resultar nisso daí. Por quê? Porque a criança, após ela se deliciar com o docinho, com a bebida láctea em si, ela não vai sair da caminha dela para escovar os dentes. E nem o pai e a mãe vai tirar, porque já fez isso para poder dormir. Exatamente. Então a criança ela vai ficar durante um período mínimo de 8 horas dormindo, sem higienizar previamente e associando a presença do açúcar com a diminuição do fluxo salivar, que é um evento que acontece durante o sono chamado de xerostomia, essa boca ela ganha um pH ácido, onde as bactérias vão aumentar a fermentação. Exatamente. Elas aumentam, proliferam, a fermentação aumenta, o pH cai e a acidez local proporciona com que o esmalte seja facilmente destruído ou erosionado. E num caso como esse aí, tem jeito? Sim, para tudo tem jeito. Então, Mas vai ter que tirar esse dente antes da hora? A gente vai tentar que não. A gente vai tentar somente remover a lesão cariosa e reconstruir os elementos. Deixa eu ver outras fotos. Tem mais ou menos a mesma... E aí, doutor? Aí Nesse só caiu o caso, dente? exatamente. Nesse caso, a gente mostra o seguinte. A higiene está correta. Os dentes vêm sendo trocados, exatamente, para vocês entenderem a diferença de uma boca saudável sem 1 ou 2 dentes e de uma boca não saudável com todos os elementos comprometidos. Mas essa boca está saudável com todos os elementos comprometidos ou ela não está saudável? Não. Ela está saudável, porém a criança vem trocando os elementos. Mas está certo, é normal. Tá correto. Tá tudo bem aí. Porque muitas pessoas associam que às vezes a perca do dente é porque não escovou, caiu. Que às vezes o pai e a mãe falam para a criança, se você não escovar, o dente vai cair. E na realidade, não é uma coisa muito correta de se dizer, porque o dente de fato vai cair para poder ser substituído. Na foto anterior, eles não ainda haviam sido caídos, porém já estavam com um comprometimento muito grande, o que vai criar um prejuízo muito grande no futuro, porque o desenvolvimento do arco da maxila e mandíbula depende do posicionamento correto dos dentes de leite. Entendi. Né? Fazendo um gancho, alguns pais falam assim, não tem problema se cair agora. Mas espera aí, tem pai, tem sim, porque mãe. Porque tem idade para isso também, né, Tem um período Lucas? correto para os dentes deixarem a maxila e para que os definitivos erupcionem, entendeu? Então, tudo tem um tempo para acontecer. Então, não pode, e se você cuidar direito, não vai antecipar isso, né? Então, o importante dos pais visitarem os dentistas, levando os filhos, é que os pais estão quase que inconscientemente condicionando a criança para que aquilo seja comum. Eu não vou dar problema, não vou criar problemas com o meu dentista, porque eu estou vendo meu pai ir, então eu não vou dar trabalho. Agora, se os pais não vão e só quer levar a criança, não adianta, né? A gente vai se deparar com problema. Eu fiquei meio assustada com essa imagem, parece que o dente está amarelo. Não, a gengiva está vermelha demais. Estou falando como leigo. Claro, a gengiva está vermelha demais, daí me dá a impressão de que a parte de cima do dentinho está muito amarela, como se tivesse assim, com pus. Foi até importante você ter comentado sobre a coloração da gengiva, porque é um termômetro para os pais identificarem quando algo vai dar errado. Tá. A primeira resposta visual que o pai e a mãe podem encontrar
é a gengiva começar a mudar de tá cor. Ali. Então ela deixa de ser um rosa pálido para ganhar uma coloração mais vermelha. Você não consegue mais ver aspectos, a gente chama de textura específica. A gengiva saudável, ela tem aspecto de casca de laranja, que é aquele relevozinho diferente. Tô passando a língua para ver se Tenta identificar. Você em casa pode fazer o mesmo exercício, tá? Vai passando assim para você vai ver se está diferente ou não. Então, quando você começa a se deparar com uma gengiva mais lisa, mais brilhante, isso não é um bom sinal. Nesse caso aí, então isso não é bom, isso não é normal mesmo. Não, isso não é normal. Sem contar que deve doer demais. Seguido de uma inflamação, a gente pode sim se deparar com formação de plurido, formação de uma secreção. De pus. Exatamente. Agora, como é que chega assim? Falta de escovar o dente? Chega assim porque a criança por si só, ela não tem destreza manual para realizar o ato correto. Então, falta os pais ficarem mais próximos da criança no momento da higienização. Não como somente se fosse escovar o dente junto, né? Exato. Não somente mande a criança lá, vá com ela. O exemplo, ele vale muito mais do que as palavras. Então, se a criança condicionar que os pais vão ao banheiro para escovar o dente e elas vão junto, aquilo se consolida na formação da criança. Entendi. Então, ou seja, pelo exemplo mesmo que você vai fazendo tudo, né? Não adianta. Então, nesse caso, a gente está se deparando com uma criança que ela consegue escovar melhor embaixo e não consegue escovar em cima. Só que os pais não perceberam. Isso. Aí, quando chega para o dentista, o que a gente tem que fazer? Tratar. Ao passo que a gente poderia investir tempo educando os pais e a criança e economizar o dinheiro dos pais. Que é importante. Importante, claro. Aí é para fazer daquele jeito ali, certo? Essa foto aí, ó. Exatamente. O ideal é que a mãe... assim? Para você ter uma ideia, Keila, existe um universo tão grande de informação que às vezes não está ao nosso alcance. Quando um casal vai se preparar para serem pais, existe toda uma ciência, é bom você visitar os médicos desde então. Da mesma maneira como uma pessoa fala, começa a decorar o quarto, ela começa a conhecer aquele universo. A higiene da mãe, antes de se preparar para a gestação, já deve mudar. Até no dente? Exatamente. Sabendo que o turbilhão de hormônios que vai acontecer dentro da mãe para se preparar para receber o bebê, ele é tão grande que ele cria um desbalanceio da microbiota bucal e a gengiva por si só ela tende a inflamar. Então, se a futura mamãe sabendo disso e ela já começa a intensificar as higienes, ela não vai ter problema. Uma vez que esse bebê nasce, mesmo sem dente, ele já está mamando no peito. O leite fermenta. Então, se a mamãe... Então, eu devo escovar, lógico, devagarinho, com a escova certa e tal, a gengiva do recém-nascido. Exatamente. O ideal é que ela faça a higienização. Pode enrolar uma gaze no dedo com bastante cuidado, não é força. É somente a presença periódica da higienização que vai tirar aquele leite que a criança não bebeu, que ele fermentaria, deixando o ambiente mais ácido. E a gengiva, mesmo sem dente, já sofreria um processo inflamatório. Então, olha que interessante que é quando a gente está realmente se preparando para poder, por exemplo, ser pai, ser mãe. Saber de todos esses detalhes é tão importante quanto o fato de ser pai e ser mãe. E depois que você aprende, dá manutenção. E depois que você dá manutenção, vá periodicamente a um profissional que possa monitorar a sua atividade diária, lá no conforto do seu lar, não escapando das limpezas profissionais. Claro. Que em adultos, em adolescentes, em crianças em si, deve acontecer semestralmente, no mínimo. E é muito importante essa conversa com o Dr. Lucas, para que você entenda, porque às vezes você fala, mas a criança ela não está mastigando. Como ela não tem o dente, não vai ter problema nenhum. Vai ter problema, essas bactérias, como ele explicou, se proliferam. Isso não acontece só, você não vai ter apenas um problema bucal. Nós vemos infecções, mesmo pessoas que têm problemas sérios, até cerebrais, por conta de bactérias mesmo que se alojam na nossa boca. Então, isso é muito importante. Essa conversa com o Dr. Lucas hoje é muito importante, principalmente para você. Ninguém está dizendo para você ficar até os 8 anos de idade
escovando os dentes dos seus filhos, mas para você ficar lá monitorando é essencial, porque a criança pronto, né, Lucas? Exatamente. A parte dos pais é realmente assim, tudo que tiver ao seu alcance, pais, faça. Por quê? Também acho. É tão importante você visualizar que grande parte dos problemas que hoje o adulto convive poderia ter sido evitado na fase de formação dos dentes definitivos. É verdade. Né? Keila, para você ter uma ideia, em 2018, eu estava lendo um artigo recente até, mais da metade das crianças com menos de 4 anos nunca foram ao dentista. Meu Deus, é o que eu falei no começo, o pessoal não vai ao dentista, não vai nem adulto, vai levar criança. Então, é isso que deixa a gente um pouquinho preocupado. Muito preocupado, isso é muito preocupante mesmo, porque essa falta de saúde bucal é um hábito no nosso país. A maioria da população brasileira não frequenta dentista. A gente fica bem preocupado. Em torno de 34% da população somente procura o dentista se doer. Com hábitos, assim, a gente chama de regularmente. Então, só 34% da população. Ou seja, 66% não vão. Não dá nem as caras. Não vão. Somente se houver dor. E quando existe a dor, já é um pouco tarde. Olha, eu vou deixar os contatos do Dr. Lucas para você. Como eu te falei, ele atende aqui em São Paulo também, mas o telefone dele ainda é o código do interior, então você também está fora de São Paulo, você que nos assiste pela Sky ou pela TV digital no interior de São Paulo, você também pode contatá-lo para poder ser atendido. Daí você tem o Instagram que você conhece mais o trabalho dele, que é Dr. Lucas Cussanos, está aí na tela para você. E o WhatsApp, que o código, anote aí, é 18 e o telefone é o 99709, está aqui na tela, 99709-1869. Aqui em São Paulo, ele atende em Alphaville, que é um lugar super fácil, de acesso fácil, estacionamento também super tranquilo, na Alameda Grajaú, número 98, em Alphaville. Mas conversa com ele pelo WhatsApp primeiro, porque a agenda dele é muito lotada para você poder marcar o teu horário. Lucas, obrigada, viu, meu amor? Sempre uma alegria quando você vem.